E aí pessoal, tudo bem? Eu sou a Aline Rossi. Eu vou começar esse vídeo contando uma história muito recente que me aconteceu e vocês vão perceber logo do que se trata. Esses dias eu estava tranquilamente na minha vida quando uma amiga aqui de Lisboa me ligou e disse: Aline, eu estou com a mãe de uma amiga lá do Algarve aqui em casa. Ela foi agredida e ameaçada pelo marido dela e nós não sabemos o que fazer. Você tem alguma orientação? A única coisa que eu podia dizer para ela é: procure a polícia e primeiro registre a queixa. Registre queixa para que as autoridades estejam avisadas que exige aqui um perigo eminente e para resguardá-la. Elas conseguiram convencer essa mulher, vítima de violência doméstica, a procurar as autoridades, e tudo que a polícia tinha a dizer, depois de registrar a queixa e depois de constatar que esse homem já tinha um histórico de violência doméstica, um histórico registrado nas autoridades de agressões e ameaças de morte contra outras mulheres, inclusive, foi: coloque uma porta blindada, troque a sua chave, troque seu número de telemóvel. A polícia simplesmente não podia fazer nada, a menos que houvesse uma tentativa de homicídio da parte do homem denunciado. O que me fez pensar: o que nós estamos fazendo para proteger as mulheres? Só em 2016 foram registrados mais de 32 mil casos e denúncias de violência doméstica. A estimativa é que 9 em cada 10 vítimas de violência doméstica não denunciam. Ou seja, esse número é muito absurdamente maior. Na vasta maioria dos casos, a vítima da violência é mulher. E na vasta maioria dos casos, o agressor, os perpetradores da violência são homens. E grande parte deles são os companheiros ou ex-companheiros da vítima. E em quase 40% das vezes, há crianças que presenciam a violência. Agora eu quero que vocês pensem: quantos abrigos para vítimas de violência doméstica vocês conhecem em Portugal? Desse abrigo que você conhece, se é que você conhece algum, quantos leitos você acha que tem para receber quantos desses casos? É insuficiente, é altamente insuficiente em todos os lugares. E aqui eu tenho duas perguntas. Por que esses abrigos não são de responsabilidade do Estado e por que o Estado não tem uma política que possa resguardar mulheres vítimas de violência doméstica, se esse é um número tão estratosférico como indica ser? E 2, por que é que quem tende a sair de casa é a mulher? Por que é que nós não conseguimos tirar um homem com histórico de violência, que acabou de ameaçar uma pessoa de morte e tem todos os indícios de periculosidade, de partir para a prática? Porque nós não tiramos de casa, porque nós temos de esperar ele cometer efetivamente uma tentativa de homicídio e torcer para que não consiga, para fazer alguma coisa. Por quê? É preciso compreender que as vítimas de violência doméstica, como já vimos, 9 em cada 10 não denunciam, e as que denunciam, elas só denunciam quando já houve um processo de desumanização, de desgaste muito grande. Quantas dessas vítimas têm filhos? Quantas dessas vítimas não têm família e amigos? Essa pessoa em questão que eu mencionei no início desse vídeo, ela não era pobre, ela tem amigos, ela é portuguesa, então ela tem outros amigos e familiares que podiam auxiliá-la. Agora, Portugal tem um número absurdo de pessoas migrantes que vivem aqui. E se essa mulher fosse pobre? E se essa mulher fosse negra? E se essa mulher estivesse sem família e sem rede de apoio aqui? O que o Estado está fazendo para proteger essa mulher do homem que ameaça, do homem que agride? Nós não estamos fazendo nada, nós não temos nada que proteja essas mulheres. Uma coisa que a teoria feminista apontou muito corretamente é que essa divisão do que é privado, do que a gente vive em casa e do que é público, que a gente vive na rua, não é assim tão clara, não é assim tão evidente. A gente fala do assédio no trabalho, a gente fala do assédio nas ruas, mas a gente esquece que a maioria do assédio sexual, a maioria das agressões, da violência começa em casa, não é na rua. Para muitas das mulheres, a própria casa não é um ambiente seguro. Para muitas mulheres, para a maioria dos casos de feminicídio ou de femicídio, eles acontecem por parte de um companheiro ou de um ex-companheiro, alguém com quem a vítima em questão, com quem a mulher assassinada, a mulher agredida, mantinha uma relação íntima, mantinha uma relação de intimidade. Então, o machismo que a gente vivencia na rua é, na verdade, um mero reflexo do que a gente já vive em casa. Essa divisão privada-pública, na verdade, como apontam algumas autoras, como Andrea Dworkin, ela só serve para
abafar as coisas que são feitas no privado. Dizer que o que acontece no privado, entre quatro paredes, é problema do casal, é uma forma de fechar os olhos e lavar as mãos. E o privado geralmente só representa mais perigo para as mulheres. E nós precisamos romper com esse padrão, porque é onde as mulheres morrem, é onde as mulheres são mais agredidas, é onde começa o assédio sexual, é onde na maioria das vezes é a primeira experiência de abuso sexual da maioria das mulheres. Portugal, com a sua constituição muito avançada, mostra-se igualmente ineficiente em proteger essas mulheres, mostra que tem um caso, para um país deste tamanho, é uma epidemia de violência doméstica. Em 2017, não sei se vocês recordam, houve o caso de uma mulher em Queluz que foi ateada fogo, o companheiro dela, na frente da filha, ateou fogo nessa mulher no meio da rua. Isso é a vida privada. Isso acontece em Portugal, o machismo mata. Ele mata e nós não sabemos. Ele mata e o Estado não está fazendo nada. Porque enquanto não matar, o Estado não intervém. E a pergunta é, por que não intervém? Por que a palavra das mulheres não basta? Nós não podemos esperar as mulheres morrerem para agir. Então a questão é, o que nós fazemos com as vítimas de violência doméstica em Portugal? Nós colocamos nos apartamentos do vereador do bloco? Nós colocamos nos Airbnbs que estão no centro da cidade? Por que nós não temos abrigos que sejam suficientes para esse número absurdo de vítimas de violência doméstica que Portugal registra, mas temos espaços para especulação imobiliária? O que é prioridade em Portugal? Então, antes de você dizer que Portugal não tem machismo, por favor, pense nessas mais de 32 mil mulheres que denunciam e sabe lá o que acontece com elas, porque enquanto não houver uma tentativa de homicídio, não pode ser feito nada para resguardá-las. É isso, nos vemos no próximo vídeo.